Ok. Quitéria Gringan, passamos assim a palavra. Uma salva de palmas para o colega Cristina António, por favor. Ok. Quitéria de recordar que temos 5 minutos. É um desafio muito difícil, o tempo que está a ser colocado. Eu ia começar por saudar aos organizadores do evento, a Sua Excelência, Primeiro-Ministro, a todo o presídio, todo o protocolo observado e principalmente a nossas filhas. Ah, e é para mim um privilégio conversar sobre juventude, paz e segurança. A mim pediram-me especificamente para falar de uma componente tanto de juventude como de justiça de género. E tal como referiu o primeiro-ministro, é a resposta daquilo que nós temos no artigo 45 e 46 da Constituição da República, relacionado à necessidade de servir à comunidade, preservar a tolerância e diálogo. Mas também é um complemento daquele artigo que nós temos no artigo 79 da Constituição da República, que é o direito de petição, de queixa e de reclamação, que é um artigo que eu gosto muito. Por isso quero pedir desculpa aos que me convidaram e à plateia, porque vieram para ouvir mais soluções e respostas, mas muito do que trago são questionamentos e problemas. Porque na matemática aprendi que o conhecimento do problema é meio caminho andado para a sua solução. E em gestão de programas aprendi que se não conhecermos com profundidade o nosso problema, estaremos cada vez mais difíceis para alcançar os resultados. Quando nós falamos de paz em Moçambique, geralmente falamos do diálogo entre o governo e a RENAM, ou sobre os ataques de terrorismo, muitas vezes um diálogo de quarto, por vezes envolve a comunidade internacional. O processo de paz entre 2012 e 2019, na mesa negocial, tinha apenas 12,5% de mulheres, incluindo negociadores, observadores internacionais e mediadores. Não tinha nenhum jovem. Eram, no entanto, os jovens que nos teatros operacionais faziam a guerra. Como a célebre frase de Eric Atman nos diz, que a guerra é um espaço onde jovens que não se conhecem e não se odeiam, lutam amando de adultos que se conhecem, se odeiam, mas não lutam. E é aí onde entra a resolução 2250 sobre juventude, paz e segurança e a resolução 1325 sobre mulher, paz e segurança. O que pretendemos, o que pretende as resoluções sobre juventude, paz e segurança, sobre mulher, paz e segurança, dizer com a juventude como agente de paz, quando nós temos discursos belicistas. Geralmente caímos na armadilha do senso comum de dizer que os jovens em Cabo Delgado aderem à guerra por causa apenas da fome, ou que vamos fazer discurso para desmolatilizarmos da fileira. Por isso eu decidi trazer uma receita da guerra, trazer uma receita da insegurança, trazer uma receita, se calhar até da desobediência, como falava o nosso professor Ferão. Adicione 1 litro de eleições turbulentas ao som de balas, detenções e perseguições. 2 chávenas de recursos minerais e naturais divididos ainda no forno. 4 quilos de relações de poder desiguais entre mulheres e homens, mas também entre jovens em função da classe social, favorecidos, vistos como mais inteligentes. 5 colheres de greve de juízes, de procuradores, de médicos, de profissionais de saúde, de professores. Uma pitada de subida de custo de água e de luz. Algumas folhas de intolerância ao pensar diferente, controles cidadãos, desemprego juvenil, formação de ensino técnico profissional sem certificados, militares treinados não absorvidos, estagiários de medicina negligenciados. Alguns copos de violência no atendimento na função pública ou ausência básico como o gesso nas unidades sanitárias. Alguns quilos de mercenários estrangeiros a lucrar com o negócio da guerra, uma tigela de uso da juventude como instrumento de arremesso e de organizações juvenis como ligas extremistas às vezes. Alguns graus de conflitos étnicos entre Muanis e Macondes e, por fim, algumas chávenas de barões de drogas e culpar a juventude pelos problemas existentes. É uma provocação ousada para dizer que nós, como juventude, somos produtos do contexto onde nós estamos inseridos. Podemos falar de muitas coisas sobre a guerra, mas podemos falar sobre nós como jovens, como aqueles atores que se querem sentir ouvidos, querem poder dialogar com o primeiro-ministro regularmente, com o presidente da República com alguma regularidade, sem necessariamente ser apenas porque a juventude organizou um espaço, mas que mais do que qualquer coisa querem sentir que têm voz no processo. Eu trago isto porque, quando lançamos o Barômetro das Mulheres, mas quando lançamos também uma série de instrumentos de pesquisa, trouxemos como mulheres em Cabo Delgado estão a trocar donativos por sexo.
e nós não falamos sobre isso. Trouxemos como mulheres e jovens estão a ser raptados para fileiras de terrorismo. E nós nunca falamos como é que esses jovens são reinseridos na sociedade depois destes raptos. Então, nós precisamos de uma abordagem multifacetada, que olha para os jovens como agentes da paz. Nós não somos atores passivos que devem esperar só que o Estado faça ou encontre as respostas. Mas é preciso que haja um diálogo muito sincero e que tenhamos tempo para um diálogo de 2 horas, de 10 horas, de uma semana, de um mês, de um ano, para nós aprofundarmos como é que todos esses elementos que eu fui citando na receita criem todas as condições para uma explosão social. Depois da marcha do Azagaia, muitos jovens mandavam mensagem para mim, e depois das eleições do ano passado, muitos jovens mandavam mensagem e diziam: mas Quitéria, sabe, eu acho que eleições não resolvem um problema. Nós, se calhar, deveríamos encontrar outros caminhos. E nós é que muitas vezes dizíamos aos jovens: não vamos desistir de Moçambique. Nós temos que ser os atores da paz. Mas é preciso nós percebermos porque é que jovens que não viveram a guerra dos 16 anos, que não viveram a guerra pela independência, hoje pensam novamente que o extremismo, que a violência pode ser uma solução para os seus problemas. Devemos ouvir esses jovens para evitarmos que a receita da explosão social possa acontecer. Eu depois vou partilhar a abordagem multifacetada que eu trouxe, que inclui valorização de saberes locais, inclui auscultação e diálogo, inclui responsabilização, enfim, impunidade. Tem pontos concretos que era importante nós trazermos ao diálogo, mas eu queria começar pela problematização, porque é sempre muito mais difícil falarmos honestamente dos problemas. Muito obrigada. Senhoras e senhores, não é fácil governar. Hein? Só me deixaram governar tempo, estou já a levar chaia. Então, às vezes é preciso compreender um pouco Sua Excelência, né? No âmbito da escova. Senhoras e senhores, vamos então deixar as escovas do lado e vamos ao trabalho. O meu amigo Hipatia está a filmar isto, senão vai